Porém, todo mundo bem sabe que quando Josué foi levantado em um momento crítico da sua vida. E qual foi o momento crítico, pastor, que Josué foi levantado? Quando sua maior referência morreu. E a sua maior referência era Moisés. E como não admirar Moisés? Porque todo Israel admirava Moisés, porque o nome Moisés foi aquele que foi tirado das águas. Porém, Moisés, ele viu Deus face a face. Ele viu Deus o quê? Mais uma vez, ele viu Deus o quê? Mais uma vez, ele viu Deus o quê? Então imagine comigo, como substituir alguém que vê Deus face a face. Se já é difícil ser substituto de alguém que já é excelente no que faz, imagine alguém que anda com Deus, que fala com Deus. E eu estou falando, não é conversar com o prefeito da cidade. Eu não estou falando de alguém que conversava com o vereador, não de forma nenhuma. Eu não estou falando de alguém que conversava com o patrão lá do seu emprego, não de forma nenhuma. Eu não estou falando de alguém que assumiu talvez a posição de alguém que era importante na sua empresa. Nós estamos falando de alguém que vê Deus como Ele é. Então Moisés, ele percebe que a missão é muito grande. E como substituir um homem como esse? Porém a Bíblia diz que enquanto ele estava chorando, desanimado, abatido e cabisbaixo, o Senhor apareceu para ele, porque o que nós pensamos até então, que Deus só nos visita nos melhores dias da nossa vida, piores momentos da nossa vida, que Deus se manifesta. A Bíblia vai deixar bem claro lá no Salmo 46, versículo 1, dizendo que Deus é o socorro bem presente no dia de festa. Eu vou repetir porque eu sei que vocês ainda estão assimilando o que eu falei. Deus é o socorro bem presente no dia da celebração. Deus é o Deus bem presente no dia. Então, quando todo mundo te abandona, quando todo mundo te deixa, Deus sempre estará presente. Deus sempre estará lá. E imagine comigo, Josué agora é levantado e ele está chorando na beira do Rio Jordão. E ele está se perguntando: quem há de levar este povo a herdar a terra pelo qual o Senhor nos prometeu? Porém a Bíblia vai dizer que não só ele chorava, mas também todo o povo chorava e desanimava. E enquanto ele está chorando, o Senhor se revela para ele dizendo: por que choras? Ou em outras palavras, não temas, não te assombres, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu estarei contigo. Assim como eu agi na vida de Moisés, eu agirei em ti, eu operarei em ti, eu manifestarei a minha presença em ti. Porém ele diz três coisas. A primeira coisa ele diz: esforça-te, tenha um ânimo, porque eu sou contigo. Diga comigo: esforça-te. Eu não ouvi. Mais uma vez. Foi isso aí que você fez, se esforçar. Se esforçar quer dizer tirar força de onde você menos espera, para se fortalecer. Então, a Bíblia deixa bem claro que Deus começa a falar para Josué que é para ele se esforçar. Porém, ele vai dizer: olha, não deixe o livro desta lei. Quem está com o livro aí? Quem está com o livro desta lei aí? Quem está com o livro? Levanta aí para eu ver, por favor. Está no celular? Levanta no celular, não tem problema. Mas levanta, apresenta. Aí a Bíblia diz que ele deveria ler este livro e meditar dia e noite. Perceba que Deus é conclusivo na instrução com Josué. Ele é direcionado a mostrar para Josué de que forma ele deveria fazer. Só que Josué, queridos, ele passa o legado dele se passa. Porém a Bíblia vai deixar claro e vai dizer que ele, percebendo que o povo está dubiamente, o que é um povo dúbio? O povo não sabia o que queria. O povo está em dois pensamentos. O povo não está com a mente voltada em Deus.
coração voltado em Deus, com a alma voltada em Deus. Ele disse assim: olha, se vocês não sabem o que vocês querem, se vocês não sabem adorar a Deus, se vocês não querem adorar a Deus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. E nós estamos vivendo uma geração que está vivendo dubiamente, uma geração que não sabe o que quer, uma geração que não sabe onde vai chegar, uma geração que está tendo crise de identidade. E eu bem sei que isso é só em Maragogipe. Aqui em Feira de Santana não tem isso não. Tem algumas pessoas, pastor, que até então não estão assim, mas elas até então não se decidiram. Mas não se preocupe, eu tenho algo esta noite para trazer para a tua vida, porque essa é só a introdução. Porque Josué precisava entender e deixar o seu legado. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não querem servir, tanto faz. Se vocês não querem adorar, tanto faz. Porém eu, isso é convicção. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém convicto aqui nesta noite? Tem alguém que tem convicção a quem serve? Tem alguém aqui que tem convicção a quem adora? Pronto, vamos entrar na palavra. Porém, quando ele morre, quem vai suceder? Israel fica sem um sucessor. Porém, a Bíblia vai dizer lá nos primeiros capítulos que cada um faria ou fazia aquilo que bem pensava, o que estava em seu coração. E a Bíblia vai começar a citar que alguns eram levantados como juízes. E eu quero lhe perguntar agora: quando você escolhe uma pessoa para estar perto de você, você quer alguns requisitos, sim ou não? Você quer alguns patamares, sim ou não? Você quer andar com alguém respeitável? Se você anda com alguém respeitado, você também se tornará respeitado. Se você anda com alguém que tem honra, você também se tornará honrado. Se você anda com alguém que tem dinheiro ou que é financeiramente bem, você também vai se tornar financeiramente bem. Pastor, isso não é verdade não, porque eu ando com quem tem e eu não tenho, porque você ainda não entendeu a mentalidade. Há uma história aí fora que diz assim, ó: me diga com quem tu andas. Olha, tá vendo aí? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Há uma outra história que diz assim: quem anda com porcos, falero come, não é verdade? É assim o ditado. Porém, a Bíblia vai deixar bem claro a história de um homem chamado Jefté. Porém, o texto pelo qual nós acabamos de ler, de Juízes, a Bíblia vai nos mostrar como começa a história deste homem. E a Bíblia vai dizer assim: e era então Jefté, Gileadita, valente, valoroso. Porém, e quando a Bíblia diz isso, porém, quer dizer que está apontando a direção de onde ele veio. Está mostrando as suas raízes, de onde ele saiu. Olhe bem, porém, filho de uma... de quê? De uma mulher da vida, de uma meretriz, de uma piriguete. Todo mundo entendeu aí agora? É? Agora imagine comigo, um homem que é filho de uma prostituta. Sua história, sua vida já começa errado. Ele tem tudo para não ser ninguém. Ele tem tudo para não ser nada. Ele tem tudo para não avançar, para não crescer. Porém, a Bíblia vai deixar claro a trajetória deste homem. Se ele é filho de uma prostituta, a Bíblia vai mostrar, querido, que ele já começa errado no seu nascimento. Ele é filho de uma prostituta, não tem valores, não tem caráter, porque até onde ele chegasse, as pessoas pré-julgariam ele. Quem já passou por uma situação dessa sabe do que eu estou falando. Sabe, na verdade, o que é alguém está vivenciando uma discriminação. Se no nosso tempo já é difícil, imagine naquela época. Esse menino tinha tudo para dar errado. E para piorar, olha o que a Bíblia vai dizer. A mãe, ou seja, a mãe de seus irmãos, meio-irmãos, a Bíblia diz que ela tinha filhos. E quando estavam grandes, não tinha um bom relacionamento com Jefté.
Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual era a culpa que Jefté tinha de ser rejeitado pelos seus irmãos? Qual era a culpa que Jefté tinha de ser rejeitado pela mãe de seus irmãos? Qual era a culpa? Aonde foi que Jefté errou? Aonde foi que Jefté pecou? Aonde foi que Jefté falhou? E por que ele seria julgado, já que a culpa não era dele? Quem está comigo aqui nessa noite? Eu sei, eu estou entendendo o seu silêncio. Você está raciocinando comigo. E como um inocente vai pagar por um erro que ele não cometeu? Como alguém que não traiu vai pagar pela traição? Como? Hein? Doeu? Imagine agora viver de uma dor dessa. Imagine agora viver de uma situação em que você não criou, mas você foi lançado dentro dessa situação. Imagine o que você faria com as pessoas te ferindo, te apontando, mostrando para você quem é você, que autoridade você tem, quem é você na fila do pão, quem é você? Eu conheço a tua história. E vai piorar a situação de Jefté. Como assim, pastor? Filho de uma prostituta, já não poderia ser pior. Rejeitado pelos seus irmãos, não poderia ser pior. Mas vai piorar cada vez mais. Vamos ver, por favor, coloca de novo, por favor, o versículo, meu lindo. A Bíblia vai dizer, versículo 3: os irmãos de Jefté já não aceitavam ele mais no mesmo território. Volte por 2, por favor. Volte por 2. E Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e disseram: não herdarás a casa de meu pai. Mas eu lhe pergunto, o pai era só deles? Mesmo sendo filho de uma prostituta, ele não tinha direito. Porém, ele era filho. Até a sua parte da herança foi negada. Já não bastava não ter o amor do pai. Imagine comigo agora, dia dos pais. E todos os seus filhos com seus pais. E Jefté chorando em casa, sem poder beijar o pai, sem poder dizer: aquele é meu pai. Imagine comigo aí. Nós estamos vendo onde nós estamos passando, onde existem filhos que os pais estão vivos, mas porém são filhos órfãos. Nós estamos indo em lugares onde nós encontramos filhos que as mães estão vivas, mas porém são órfãos, porque não aproveitam e não têm um bom relacionamento com seus pais. Quem está ouvindo aí? Será que alguém ainda veio com o mundo e ainda está aí? Está dando para perceber? Imagine comigo agora alguém que está vivenciando uma rejeição tão grande e agora nem seus irmãos que pareciam com ele, que tinham o mesmo sangue nas veias do que ele, que tinham o mesmo nome e sobrenome até então sobre eles, mas eles não poderiam desfrutar amor porque os seus irmãos lhe detestavam. É fácil uma situação dessa? É boa uma situação dessa? Mas vai ficar pior. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor veio aqui para me fazer contar uma história de um homem que só sofreu, de um homem que não tem nada para contar, porque sua vida era um sofrimento, sua vida era uma rejeição, sua vida era um abandono. Ele foi abandonado e esquecido pelos seus, e vai se tornar pior como? Porque a Bíblia vai dizer, versículo 3, a Bíblia diz que ele, não suportando mais,
porque não poderia ter o amor do pai, não poderia ter o amor de seus irmãos, não poderia assumir aquilo que lhe era legítimo, porque ele era pai, ou melhor dizendo, ele era filho, e ele não poderia ter o amor de seu pai. Agora lhe tiraram a herança dele, e ele tem que fugir da presença dos seus irmãos, e vai morar na terra dos Tobitas. Pastor, este homem teve que fugir do meio da sua família, ele teve que fugir daqueles que talvez ele amava. Eles não amavam, mas eu sei que talvez no coração de Jefté tivesse amor, mas foi necessário ele fugir. E fala a verdade, quantos de nós tentamos fugir de situações e que nós não suportamos? Fala a verdade para mim aí. Quantas das vezes você fugiu de circunstâncias mínimas possíveis? Eu não estou falando de uma circunstância como essa, em que você fugiu, se negou. Não, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém hoje. Se tranca dentro do quarto, fecha a porta. Hoje eu não vou sair para lugar nenhum. E alguém bate na porta, sai na porta, fulano, vem comer, vem tomar café. Não, mãe, fecha a porta. Não, pai, não me deixe sozinho, eu não quero falar com ninguém. Nós estamos falando de filho, agora imagine o esposo e a esposa brigados, dias a fio sem falar um com o outro, um fugindo do outro, porque o que a Bíblia está dizendo, que Jefté foge para que seus irmãos não o matem. Está dando para você perceber a seriedade dessa situação? Jesus disse: vós sois sal da terra e a luz do mundo. A diferença que nós precisamos entender e precisamos contextualizar: o sal, todo mundo bem sabe que o sal veio para sal. Agora, as mulheres que aqui cozinham e os homens também que têm aptidão sabem muito bem que quando você coloca na carne, está lá a carne, preparada a carne, você coloca chuchu, o chuchu pega o gosto da carne. Agora experimente colocar sal. Você coloca sal, dá sabor, pastor, mas pese um pouquinho a mão no sal. Já parou para analisar? A carne perde sabor, porque a carne se torna Oi? Eu não vi o quê? Oxente, mas não era para ela continuar sendo carne? Era ou não era? Era. Mas quando o sal entra, a carne desaparece. É assim mesmo que Deus quer fazer com você. Não entendeu? Aonde você entrar no ambiente, aonde estiver lá sem sabor, por causa do sal que foi compartilhado e partilhado em você, em mim, em nós, aonde nós entrarmos, se tiver enfermidade, vai ter que sair. Se tiver problema, vai ter que virar solução. Se tiver desespero, vai ter que dar esperança. Por quê, pastor? Porque o sal que está em mim está naquele lugar para salgar. Uma pontada do lado direito do peito. É como se alguém estivesse colocando um alfinete na senhora. Ai, deu até para eu sentir a dor aqui agora. Assim, bem fino, ó. Jesus falou para mim assim, ó: eu estou desobstruindo o teu coração nesta hora. Eu estou desobstruindo porque o teu coração está enfermo. Um lado do teu coração, o lado direito do teu coração, tem uma veia do teu coração. Não sei se a senhora foi no cardiologista. Se não foi, não tem problema. Jesus, que é o cardiologista por excelência, está aqui nesta noite curando para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí, porque Ele merece. Meu pastor, me direcione uma irmã para ficar do lado dela. Ela vai durar a vida inteira. E não é verdade. Às vezes quando a gente está no meio da tempestade, que veio de repente da tempestade, eu vou sucumbir, eu vou morrer, não vai acontecer.
Só que aí você se engana. Porque, irmãos, tudo tem um tempo determinado por Deus, diz Eclesiastes. Tudo há um tempo determinado. Debaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero já profetizar: o teu tempo está chegando. A tua hora está chegando. Toma posse, rapaz, não perde tempo não. Esse culto é um culto profético. A unção profética. Quando eu cheguei aqui, que eles estavam adorando, uma nuvem enorme estava pairando nesse lugar. Tem gente até duvidando, achando que Deus não está aqui, mas Deus está nessa casa, Deus está nesse altar, Deus está neste lugar. Escute, porque a Bíblia vai deixar claro que Jefté está lá em Tobi. Os homens se esqueceram de Jefté, os irmãos se esqueceram de Jefté, os amigos de Jefté o esqueceram, mas Deus jamais esqueceu. O tempo vem, os amonitas atacam Israel, mas eu quero te dizer uma coisa: tem batalha que Deus colocou você, que só você pode vencer, outro pode entrar, mas não vai ter sucesso. Eles estão guerreando contra os amonitas, porém não estão prevalecendo. Eles estão guerreando contra os amonitas e eles não estão tendo êxito. Você já imaginou você planejar tudo, fazer tudo bem certinho, mas na hora de você desfrutar o fruto, era isso que aconteceu com Israel, e eles não conseguiam desfrutar o fruto? Imagine comigo agora, Israel tendo a oportunidade. Tem uma moça lá atrás, passou uma moça com a criança no colo. Tem um rapaz com a criança segurando assim. Tem uma jovem de camisa branca. Eu quero falar com a moça que está do lado dessa jovem. Eu não sei se é mãe, se é avó. Levante a mão aí. Levante a mão, senhora. É mãe? A senhora, mãe dela? Oi? Sim. Se coloque de pé, por favor, se a senhora pode. Ai. Faça assim com a mão, ó. Isso. Eu não conheço a senhora, nem preciso conhecer. Eu estou pregando aqui, Deus me deu uma visão. E na visão que eu via, eu olhava para a senhora e via o seu esqueleto, é como se fosse uma chapa de raio-x. Uma chapa de raio-x fosse colocada diante de mim. E quando eu olhava para a senhora, Deus me dava a visão. Eu olhava e via a sua espinha dorsal completa. Talvez você me perguntasse: como é que você vê? Foi o que o pastor Fernando falou. Por intermédio da unção do Espírito. Por intermédio de Deus. E quando eu olhava para a sua coluna, eu via a terceira L. Começando da parte do quadril para cima. 1, 2, 3. E Deus falava comigo assim: dor constante na parte da lombar. Vem cá na raça. Dor constante na parte da lombar, das costas. E ele fala para mim assim: diga para ela, meu filho, que eu estou curando ela hoje dessa enfermidade, que eu estou restaurando a parte óssea, a parte óssea da espinha dorsal dela, porque eu vejo as suas juntas da sua coluna, só que eu vejo uma parte da junta, melhor dizendo, da membrana da coluna se desgastando. Tem alguém que diz assim: mas é hérnia de disco, pastor. O disco é aquela parte que envolve a parte da coluna, só que o dela não está toda afetada, está uma parte afetada. É como se tivesse uma inflamação. Ele diz assim:
Isaías 53, versículo 4, ele diz: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nesta noite, filha, eu te curo. Seja curada na autoridade que é no nome de Jesus. Receba o seu milagre nesta hora, por causa dessa enfermidade. Ai, você não pode ficar muito tempo sentada, nem pode ficar muito tempo em pé, mas sou eu, Senhor, que te curo. Recebe a cura na autoridade que há no nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor, aplaude a Ele e glorifica o nome de Jesus. Quando eles estão na batalha, ouça isso aqui, eles estão batalhando. Porém, a Bíblia vai deixar. Deixa eu falar o que eu vi. Tem glória a Deus aqui? Tem? Vocês estão assim tensos? Ou é impressão minha? Calma. Relaxe, fique em paz. Jesus está aqui para te abençoar. Eu só sou um instrumento, quem fala é Deus. Quem opera é Deus, dê a glória para Ele, dê um louvor para Ele. Ei, calabanácia, dê glória a Ele, a glória dele. Não vou perguntar o nome não. Era para a senhora estar de cadeira de roda, viu? Não lhe conheço. Mas o que foi feito era para a senhora estar de cadeira de roda. Ei! Eu via uma obra de bruxaria. Aqui em Feira de Santana não tem não, né? Você é que pensa. Se eu lhe contar que Deus me deu uma revelação de uma pessoa, que Deus me mostrou a quadra do cemitério, aonde foi colocada a obra de bruxaria, o cemitério, você vai ficar com medo. E a pessoa que deu a obra de bruxaria entregou, fique de pé, minha senhora, entregou a entidade chamada Exu Caveira. Quando eu fechei a boca, a pessoa manifestou a entidade. Fique com medo não. Fique tranquilo. Quem está aqui é maior. Quem está aqui é general dos generais. É Senhor dos senhores. Por que a senhora está mexendo na perna? Por que a senhora está mexendo na perna? Está sentindo alguma coisa? Tá? Ele está aqui, viu? Ele está aqui, viu? Ele está aqui, viu? Trabalha, Jesus. Tenha liberdade para agir no meio do teu povo. Tenha liberdade para atuar nesse lugar. A casa é tua, Pai. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade. Fale para ela, meu filho. Eu estou tocando no sistema digestivo dela. Eu estou tocando no estômago dela. E as paredes do estômago dela, ela sente queimação, ela sente azia, refluxo. Mas eu estou curando ela nessa noite. Eu estou curando ela de gastrite hoje. Receba a sua cura nesta hora.